De volta com o Balanço Geral amanhã dessa sexta-feira. Gente, olha, hoje é o Dia Nacional dos Povos Indígenas, como eu bem falei para vocês aqui no início do programa. De acordo com dados do censo de 2022 do IBGE, o Maranhão é o terceiro estado do Nordeste com a maior população indígena. São 57.214 pessoas que se autodeclaram indígenas. E para falar sobre a realidade dessa população aqui no estado, eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã, Eric Moraes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Hoje o Maranhão tem quantas etnias e territórios reconhecidos? Primeiro, parabenizar, né, povos tão importantes que eu costumo falar que eles são os detentores praticamente da criação da nossa vida aqui, do nosso estado, do nosso país. Essa data é muito importante porque em 1943 o Marechal Rondon ele previu essa importância da necessidade da criação desse dia, da necessidade da reflexão desse momento. Então, o Maranhão, para que todos saibam, a gente tem 7 etnias, né, 7 povos, 7 nações. Eh, Vamos lá: Kaapó, Guajá, Terá, Timbira, Canela, Gamela. Então, todas essas etnias, ainda muito esquecidas. A gente tem um problema muito grande no Brasil em relação ao reconhecimento dessas pessoas como seres humanos. Então a gente tem aí um conflito muito grande entre o direito material, Sami, a gente tem aqui no Maranhão um conjunto de leis, até nos últimos 3 anos aí pipocaram essas leis. Algumas falam da preservação, vamos lá, da festa do festejo da Menina Santa. Algumas falam da criação de um sistema de proteção aos direitos ao indígena, mas tudo isso fica só no papel. Tudo isso fica só na retórica. Quando se trata de povos indígenas, as pessoas gostam muito de ter o discurso, mas a prática não existe. E eu falo isso porque eu visito todos esses territórios. A gente tem aqui no Maranhão 20 territórios indígenas, são 20 unidades onde a gente tem a preservação de todo o bioma maranhense e não são vistos como tal. A gente sempre precisa explicar à sociedade que se o campo não planta, a cidade não come. Então, a gente tem todas essas etnias, todos esses territórios, ainda faltam, a gente tem 20, mas só 17 são certificados por leis, né? Com a posse, a entrega de terra. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, Sam. É muito importante que os telespectadores do Balanço Geral saibam o quanto esses nossos salvadores do planeta estão esquecidos. Verdade, doutor. Conta pra gente qual a realidade dos conflitos nessas terras indígenas hoje em dia. É fundamental que a gente entenda, gente, que esses territórios indígenas, principalmente com a abertura da fronteira Mato-Piba, que são Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, como um novo vetor, um novo corredor agrícola, faz com que o capital, seja grandes investimentos, agronegócios, madeireiros, enxerguem esses territórios como eles verdadeiros são, de grande valia. Coisa que deveria ser enxergado pelos poderes estatais, como prefeitura, governo federal, governo do estado, mas não. Os detentores dos recursos enxergam isso com mais facilidade. Então, esses territórios aqui no Maranhão estão todos sob conflitos, sendo cercados por grandes empreendimentos, invadidos por grileiros, invadidos por madeireiros. Quem frequenta esses locais sabe o quanto eles estão ali sempre ameaçados, né? Sempre com seu território invadido, e a gente não vê nenhum sistema de proteção. Quando a gente fala de segurança pública, né? Do direito à vida, do direito a ir e vir, isso não existe nos territórios indígenas maranhenses. O que existe é muita ameaça, muita insegurança. As unidades policiais, elas não conseguem conversar entre si, então fica a Polícia Federal não vai ao local, a Polícia Militar não vai ao local, a Polícia Civil não vai ao local, e eles
ampliam sua discriminação, querem que os indígenas façam justiça pelas próprias mãos, que é uma coisa que eles não desejam de forma alguma. Eles desejam, sim, os direitos constitucionais, Samer, praticados, titulados, ou seja, que eles tenham direito a uma vida normal, como qualquer pessoa na cidade tem. Como se dá a garantia de direito desses povos indígenas e como a OAB acompanha isso? É muito importante frisar esse trabalho histórico, né? Já desde a OAB, desde a sua fundação, através da Comissão de Direitos Humanos, ela acompanha os povos indígenas, ela está aberta sempre a receber qualquer chamado, a gente faz visitas em loco, a gente não faz isso à distância, a gente vai conversar com as lideranças indígenas em todos os pontos desse Maranhão para identificar, criar relatórios e fazer cobrança, fazer denúncias públicas às autoridades maranhenses, federais, municipais, porque, Sam, é muito importante que a gente faça uma ressalva de que esse jogo de empurra-empurra, de que não é minha competência, então a prefeitura fala que não é competência dela, aí fala que é para o governo do estado fala que é do governo federal, e há 400 anos esses povos estão escravizados, estão abandonados, estão sem estrutura mínima. O direito à água com essas invasões, o direito ao território, o direito à saúde pública. Você visita qualquer TI maranhense, você vê os postos de saúde abandonados, não tem remédio, não tem médico. As escolas indígenas, a gente precisa frisar isso, que a gente teve governos ainda que permanecem no comando e que fazem reformas em todas as escolas do Maranhão, mas aí se tem a discriminação, se tem o preconceito. Eles não são seres humanos, então as escolas indígenas não entraram dentro desse plano, estão completamente abandonadas. As escolas indígenas não têm ar-condicionado. Por que as escolas da cidade têm ar-condicionado e as escolas indígenas não têm ar-condicionado? Não tem calor lá nos territórios indígenas? Cadê o transporte escolar indígena? Por que alguém não faz uma demonstração? Cadê os ônibus? As crianças indígenas, será que elas não precisam também de transporte escolar? Por que isso é direcionado somente à cidade? Porque esse desconhecimento das autoridades que se manifestam na imprensa sobre a legislação dos indígenas, que devem sim, é responsabilidade do governo do estado, da prefeitura e do governo federal instalarem escolas, postos públicos, estradas, assim como também oferecer, Sam, a subsistência. Existe uma dificuldade muito grande de manutenção da vida em relação à alimentação. Então, os governos, em uma força-tarefa, deveriam exercer uma busca ativa, saber se eles estão acessando o Bolsa Família, oferecer, principalmente, já que eles são os heróis do planeta, que eles fazem a salvaguarda de toda a nossa riqueza ambiental, são eles que conseguem reflorestar locais que foram destruídos, são eles que conseguem, através de técnicas milenares, preservar e produzir na agricultura, independente da mudança do clima, ou seja, tudo isso tem que ser reaproveitado, tudo isso precisa ser protagonizado e a gente precisa criar espaço e, principalmente, desmistificar a figura do indígena no Brasil. É um ser humano como qualquer outro, detentor de direitos e deveres, e a gente precisa, o quanto antes, romper essa lentidão, correr, porque a gente corre o risco, Sam, das próximas gerações sequer estar comentando sobre esses 20 territórios indígenas, porque a invasão do agronegócio, das grandes empresas, dos grandes investimentos, dessas licenças ambientais sem qualquer propósito, sem qualquer regramento dentro da legislação, que permeiam a destruição do que é a nossa própria riqueza. Sem eles, a gente não vai estar aqui conversando sobre o que fazer e o que a gente deve propor. Não só nessa data, né? Obrigada, doutor. Tenha um ótimo dia. Obrigada por ter vindo até aqui, conversar um pouquinho mais com a gente sobre esse assunto e fique à vontade para voltar mais vezes, tá? Muito obrigado. É uma honra estar aqui no Balanço Geral, nessa audiência maravilhosa. Obrigada. O Balanço Geral amanhã faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí.